Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3. Nós falaremos, irmãos, hoje sobre santificação. Na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre a ideia da regeneração e conversão. Eu disse que esses são tópicos, fazem parte daquilo que nós chamamos na teologia sistemática de soteriologia, o estudo sobre a salvação. E quando nós estudamos sobre salvação, a gente vê aquilo que nós chamamos da ordo salutis, a ordem da salvação, como isso se desenvolve. Então, nós lemos aquele texto de Romanos, lá no capítulo 8. O Senhor, então, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos conheceu, nos escolheu. Estes a quem Ele escolheu também chamou, é o chamado do Evangelho. Esses que foram chamados pela pregação do Evangelho, o Senhor também os justificou, porque eles responderam positivamente ao chamado do Evangelho. Aos que justificou, estes também glorificou. Serão glorificados, então, na volta de Cristo, viveremos sempre agora, então, em santidade. E este processo, este passo a passo da salvação, que passa pela eleição, predestinação, passa por chamado, por ouvir o Evangelho, por responder positivamente a ele, entra então naquilo que nós falamos, o que acontece na vida do cristão entre a sua conversão e a volta de Cristo. É justamente este processo nosso da santificação. Nós já somos salvos, nós em Cristo já somos santos, mas precisamos avançar, crescer, continuar aí rumo a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, vai nos desafiar a esta nova vida com Cristo. E o texto vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos lá, e eu gostaria que vocês participassem, fiquem à vontade, não se preocupem com a questão da internet, da câmera, a gente precisa resgatar mais essa nossa qualidade de aula, né? O que vocês entendem por santificação? Vocês acreditam que seja aí a ideia de santificação? O que vocês aprenderam até aqui sobre isso? Podem falar, fiquem à vontade. Santificação, alguém separado para Deus. Ok. Na prática, o que é alguém separado para Deus? Alguém que vai para um monastério, vira um monge, com a plaquinha, eu sou de Jesus, e aí já não faz mais nada do comum deste mundo. O que é a ideia de santificação? Nossa identidade em Cristo. Ok. Um processo depois da conversão, e a continuidade eu não ouvi. Depois da justificação em Cristo, eles vão ter um processo de santificação, onde a pessoa vai sendo santificada, limpa do pecado, e em certo grau nessa terra ainda. Ok, então, depois da justificação, entramos num processo de luta contra o pecado. Ok, o que mais que a gente pode falar sobre santificação? Santificação instantânea? Por que não? Ok, então é uma luta, é um processo, não é algo que acontece... Santificação é um processo igual para todos os crentes? Não. Deveria ser igual para todos os crentes? O que vocês acham? Que não é, a gente sabe que não é, mas deveria ser igual para todos os crentes? Não. Por que não? Porque cada crente tem os seus pecados diferentes, a sua mentalidade diferente, comportamento diferente. Perfeito. Pessoas criadas à imagem do mesmo Deus, mas pessoas que são distintas, são diferentes.
Obviamente, algumas terão mais facilidades para algumas coisas, mais dificuldades para outras, isso não apenas ligado ao pecado, mas como todas as outras faculdades típicas dos homens. Nós lutaremos e obviamente, nós também venceremos de formas diferentes, né? E isso em todos os aspectos. Ok. É possível a gente mensurar o nosso nível ou estágio de santificação? É possível a gente medir isso? Puxa, será que eu estou mais santo, menos santo? Dá para fazer isso de forma objetiva? O que vocês acham? Olha, já tentei estimular bastante vocês a falarem hoje. Dá para mensurar a santificação? É possível? Alguém consegue indicar alguma forma de você mensurar isso? Se você está em processo de santificação, está legal, está avançando ou não? Pela conduta. Legal. É um bom meio de mensurar isso. Consegue dar um exemplo de como que a gente mensura a nossa conduta? Como é que a gente vê, só para tornar isso prático para todo mundo? Legal, legal, é isso aí. Dentro da nossa conduta, a gente vê aquilo que o Senhor nos deixou, né? Então, ter o cuidado com o próximo, né? Ter uma vida onde a gente zele por isso, né? Realmente é a forma de mensurar isso. É comum na nossa vida a gente ter essa mensuração, você ter uma tabelinha dos seus erros, dos seus acertos e tentar trabalhar isso de forma mais objetiva possível? O que vocês acham? Deveria ser assim, pelo menos. Por que a gente é tão relaxado? Eu percebo, e agora eu vou falar, já que vocês não estão falando muito, não estão cooperando comigo, eu percebo que entra muito numa subjetividade esse negócio da santificação, né? Ah, não, olha, eu tô aí, pastor, tô lutando, né? Mas, por vezes, nós tememos a ideia de você efetivamente tornar mais objetiva a sua condição, né? Objetivamente falando, quais são os seus pecados? Porque a gente entra muito nesse campo. Quando eu falo subjetivo, é aquela coisa genérica, sabe? Ah, Senhor, perdoe os meus pecados. É subjetivo. Quais pecados? Ah, todos os pecados, Senhor. Perdoe todos os pecados, porque eu quero ser alguém mais parecido com o Senhor. Então, quando você fala dos seus erros, são todos os pecados. E quando você fala dos seus acertos, é aquilo que eu quero ser mais parecido com Jesus. Então, fica muito subjetivo, fica muito difícil de ser mensurado. E eu creio, irmãos, obviamente a gente não está fazendo um sermão aqui, por isso que eu estou bem mais tranquilo e não me ater a uma sequência sistemática, né? Mas eu penso que é possível nós tornarmos isto mais objetivo, esta avaliação mais objetiva. Inclusive, eu desafiei os irmãos a fazerem isso, né, no sermão nosso que nós trouxemos aqui no Ano Novo, para nós pensarmos um pouquinho sobre a nossa vida, pensarmos um pouquinho sobre os nossos pecados e pontuar isso. Nós estamos começando um novo ano. Pontue isso, pontue quais são os seus pecados. Não, Senhor, perdoe todos os meus pecados, mas põe uma lista, né? Faz isso e salva lá no seu computador, em algum lugar bem oculto, ou coloca lá dentro do seu diário e tranca ele a 7 chaves. Quais são os seus pecados e lista eles. E pense em um grau de intensidade, sei lá, 1, 2, 3 e 4. Olha, esse pecado aqui é grau 1, eu dificilmente caio nisso. Agora, esse aqui é nível 4, toda hora eu estou lutando com isso daqui. Mas tente tornar isso mais objetivo. E pense, talvez, por que não, em considerar metas para você. Puxa, olha, o pecado da mentira, grau 4, nível 4, eu estou estourando, todo dia eu minto, 1, 2, 3 vezes no dia. Senhor, me ajude pelo menos até o final de 2021 chegar em nível 2, pelo menos. Eu sei que eu não vou conseguir ser perfeito, eu sei que talvez eu não vou conseguir me livrar 100% desse pecado, mas eu quero pelo menos não ser mais tão mentiroso como eu sou, eu quero reduzir isso pelo menos pela metade. E aí 2022, mais um pouquinho, até chegar a ser mais parecido com Jesus. Nós precisamos entender, encarar a santificação de forma mais séria. Os nossos irmãos puritanos viviam assim, a ponto até de muitos deles duvidarem da sua salvação, da sua conversão. Não no sentido da capacidade de Deus em nos salvar na pessoa de Cristo. Os puritanos não tinham essa dúvida de que o sangue de Cristo tinha, de fato, efetivamente o poder para nos salvar. Eles criam nisso.
Mas a questão de, puxa, mas será que eu realmente sou salvo vivendo a vida que eu estou vivendo? Esse era um questionamento que os puritanos colocavam. Eles não colocavam em xeque a capacidade do Senhor e a eficácia da salvação em Cristo Jesus. De forma nenhuma, a graça do Senhor é eficaz. Mas eles colocavam em xeque a sua condição. Puxa, eu estou vivendo como um justo deveria viver? Se não, será que de fato eu sou justo então? Eu fui justificado por Cristo Jesus? Então nós precisamos começar a encarar a nossa vida de santificação desta maneira, com mais seriedade, com mais objetividade, de forma mais dura na tratativa do nosso pecado. Diga, Márcio. Sim, sim. A gente fala muito disso, às vezes, né, Existem letras de canções que não são erradas, né, mas são perigosas de serem cantadas. Né? Então a pessoa vem e fala, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu deixo tudo por Jesus, eu entrego a minha vida por inteira a Jesus. Nada disso é errado, não é pecado cantar nenhuma dessas coisas. O problema é, será que eu estou nessa condição de cantar ou eu estou fazendo meu momento de adoração um momento falso e mentiroso? Né? Seria uma boa oportunidade de eu refletir e falar, eu não vou nem cantar isso daqui porque eu estou longe de viver isso. Né? Então, eu quero conhecer Jesus. Você quer mesmo? Qual foi a última vez que você foi na escola dominical? Olha, Então, de fato, essa seriedade que os puritanos tinham na prática do culto deve ser observada por nós também. Agora, veja que é justo nós questionarmos, porque é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Colossenses. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Veja que Paulo coloca a dúvida aqui. Se de fato vocês foram ressuscitados com Cristo, se de fato isto é uma verdade, se de fato vocês são crentes, então pensem nas coisas lá do alto. Paulo está escrevendo para uma igreja, ele não está escrevendo aqui para pessoas descrentes, no sentido de pessoas fora da igreja, ele está escrevendo aos crentes da igreja de Colossos, aos colossenses. Então é como se ele estivesse olhando aqui para o nosso grupo, que só tem cristãos, que só tem pessoas que estão vindo à igreja e falasse, se de fato vocês são crentes, então pensem nas coisas, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Hoje nós veremos na pregação, no sermão de logo mais, a ideia do que é o reino dos céus. E nós falaremos que o reino dos céus, ele está ligado ao cumprimento da vontade do rei, a você se submeter à vontade do rei. Quando o texto diz, busquem as coisas lá do alto, é buscar um padrão de vida, de conduta, de regras que vêm do trono de Deus, que são lá do alto. E isso mexe com essa ideia da nossa santificação. O meu padrão de vida está lá no alto ou é um padrão terreno? As regras que eu sigo, a forma de viver é lá do alto ou é uma forma extremamente terrena, pecaminosa, etc. e tal? Então, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A ideia de que a santificação, este processo pleno de sermos santos, está oculto ainda, porque, obviamente, nós só poderemos ver isso na sua totalidade e perfeição quando Cristo voltar. Até lá, isso ainda está oculto. Mas, se nós já morremos com Cristo, precisamos, então, buscar, desejar as coisas lá do alto e viver, de fato, como alguém assim vive. Como assim? Santificação em questões secundárias. Explica para mim o que você está pensando. Ok, vamos falar disso daqui a pouquinho. Daquilo que é a falsa santificação. A gente vai pontuar 3 coisas como sendo falsa santificação. Uma delas são os usos e costumes. Vamos falar disso daqui a pouquinho. A Escritura nos afirma lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram. O pecado, então, é um imenso rolo compressor que nivela todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão, pelo menos no que diz respeito ao pecado, em uma mesma condição. O pecado afeta todo ser humano, crentes e não crentes.
Então, mesmo depois que nós experimentamos a conversão, ainda assim nós somos afetados pelo pecado e ainda assim o pecado continua a existir em nós. Nós sofremos os efeitos do pecado. O que nós não somos mais é escravos do pecado, mas ainda assim nós somos pecadores. Há, inclusive, alguns que não gostam de usar esse termo para se referir a cristãos, né? Como pecador. Né? A ideia de que o pecador é aquele que não é crente e que o cristão é um regenerado que peca, mas não mais um pecador. Eu acho que é muito mais uma questão de semântica, de uso de palavras, do que alguma coisa teológica, porque na prática a afirmação é a mesma, todo mundo peca. Agora, se semanticamente, se num sentido mais apegado aos termos, significados e palavras, a gente quiser se apegar a coisas assim, ok, a gente pode entrar até numa discussão nesse sentido. Mas eu penso que é uma discussão não tão necessária. O efeito prático é o mesmo. Crentes e não crentes pecam. Crentes e não crentes vivem numa realidade de mundo caído. Crentes e não crentes estão ainda sofrendo os efeitos do pecado, lutando contra o pecado. Obviamente, para o cristão, essa luta é real. O não crente nem luta, o não crente vive conforme a sua situação de queda. Mas o cristão, ele está lutando contra o pecado. Veja que o Catecismo Maior de Westminster vai nos falar definindo santificação. Diz assim, então, o nosso catecismo. Uma obra da graça de Deus, o que é a santificação? Né? Uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são, nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas implantadas em seus corações. Até aqui, veja que a nossa confissão ela atribui a santificação muito à obra de Deus e do seu Espírito. Isso é interessante, né? Você ver que, obviamente, a gente reconhece que há participação humana no que diz respeito à santificação, mas a nossa confissão está dando muita ênfase à ação do Espírito Santo. E isso é um aspecto que talvez os nossos irmãos pentecostais negligenciem um pouco, né? Da manifestação do Espírito Santo ser, em alguma medida, mais evidente, não necessariamente nos dons ligados ao culto, mas também evidente na vida da pessoa. Aquela ideia que a gente sempre vai falar do fruto do Espírito. Veja, que há a ação do Espírito Santo, todos nós cremos, todo cristão, independente da sua denominação, se for uma igreja cristã de verdade, crê na doutrina da Trindade, crê na ação do Espírito Santo, crê que o Espírito Santo é Deus. Aí você vai ter ênfases distintas. O meio pentecostal vai ter muita ênfase nos sinais, prodígios, maravilhas, a ideia do mover, principalmente na ideia do culto, né, daquelas coisas acontecendo dentro do culto. A gente não vai entrar no detalhe de pensar cada uma das coisas que são atribuídas à obra do Espírito, mas a gente não nega que, de fato, o Espírito Santo capacita aqueles que estão tocando, cantando, ensinando, pregando, proclamando, orando. O Espírito Santo capacita em todos os sentidos para que o culto seja culto. Mas nós estamos propondo, e a confissão de fé aqui está propondo, em especial, um além da ideia da ação do Espírito Santo no culto, colocando uma ação do Espírito Santo de forma muito necessária na vida do cristão, no que diz respeito à sua santificação. Então, quando a nossa confissão afirma, pela poderosa operação do Espírito Santo e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, dizendo, então, que a santificação é algo possível por meio da poderosa ação do Espírito Santo, e não por meio de uma poderosa ação do ser humano. O Espírito Santo age de forma poderosa em nós, a ponto de nos convencer do nosso pecado e nos estimular a fazer aquilo que é correto. Essa definição é completa e aborda todos os aspectos do ensino bíblico sobre santificação. A confissão dá destaque especial ao poder do Espírito Santo na obra da santificação. E, de fato, é preciso de muito poder para que criaturas acostumadas a ceder ao pecado consigam vencê-lo. Vejam, então, que é muito justo nós atribuirmos a santificação não como um sucesso dos investimentos humanos, mas como uma ação poderosa do Espírito Santo.
E aí o apóstolo Paulo vai definir isso muito bem lá em Romanos capítulo 7, né? Até mesmo o bem que eu faço porque foi o Senhor que me conduziu a isso. Então, quando a gente fala de uma vida de santidade, qualquer cristão em sã consciência não vai bater no peito e falar, eu sou santo. Ou ao fazer alguma coisa, ou vencer algum pecado, bater no peito e falar, está vendo? Olha como eu melhorei, olha como eu cresci, olha como eu sou um crente mais prendado, mais diferenciado dos demais, como eu oro mais, como eu leio mais a Bíblia. Nenhuma pessoa que realmente experimentou esta obra do Espírito Santo vai bater no peito e atribuir a si qualquer mérito, justamente porque reconhece. Como é que eu, que sempre fui acostumado a pecar, mudei meu comportamento? Não foi por nenhum mérito meu, foi pela ação poderosa do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, irmãos, se isso trabalha e deve trabalhar o nosso orgulho, deve trabalhar também a nossa dependência do Senhor. Senhor, eu estou acostumado a pecar. Eu estou acostumado a ceder para este pecado, para estes sentimentos. E alguma coisa que vai ser muito mais do que a minha disciplina ou do que qualquer ação minha precisa acontecer, que é a ação do teu Santo Espírito. Então, eu já ouvi muito a expressão, né? A pessoa precisa ter força de vontade, né? E o gordo ouve muito isso, né? Nós tem que ter força de vontade. E a pessoa que fuma, você tem que ter força de vontade para largar o cigarro. E aí o cara que tem outros problemas, você tem que ter força de vontade para isso, para aquilo outro. E veja como nós atribuímos muito a condição da nossa força. E a proposta do que a confissão de fé está pondo é o seguinte, olha, não é assim. Nós estamos acostumados a pecar. Nós precisamos de algo realmente diferente, de uma força realmente diferente. Veja, não estou dizendo que o Espírito Santo é só uma força, não pensem isso. Mas da força que vem do Espírito, para que nós tenhamos a condição de mudar. E ao mudarmos, reconhecer isso, Senhor, não fui eu. Se não fosse o teu Santo Espírito a quebrantar meu coração, me convencer do erro, me impulsionar a fazer aquilo que é certo, pela minha força de vontade eu não conseguiria. Diga, Mateus. Sim. Estou aguardando. Quando Deus trabalhar nisso, então eu vou e mudo. Ok. Como não cair nessa cilada de deixar... uma vez que é o Espírito, que a força não vai ser a minha força de vontade, mas a ação do Espírito Santo. Na dependência do Espírito. Ok. Primeiro, eu acredito que alguém conduzido pelo Espírito Santo não vai chegar a essa conclusão, né? Esse é um primeiro aspecto. O próprio Espírito vai convencê-lo a não ficar nessa estagnação. Segundo, eu creio que nós devemos, para não correr esse risco, seguir exatamente aquilo que a gente acabou de ler aqui em Colossenses. Eu não tenho que encontrar um meio para eu vencer o meu pecado, mas eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Então, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito, e o Espírito me dará, então, a condição para que eu vença o pecado. Então, se nós encararmos sempre a luta contra o pecado como um meio de eu buscar armas, meios, métodos, formas para vencer o pecado, eu sempre vou estar fazendo o errado. Para que eu não caia nessa questão, né, de, mas eu estou aguardando o Espírito. Tá, mas você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Né? Porque se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vai atuar para que você vença o pecado. Então, assim, para que eu não fique nesse comodismo, ou o ficar no comodismo é reflexo de alguém que não busca ser cheio do Espírito Santo. Então, eu acho que talvez a questão não é para como eu vou trabalhar isso, mas como que eu posso trabalhar isso na vida de alguém que está dizendo isso, né? Como é que eu posso contra-argumentar alguém que está falando, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa? É dizer a essa pessoa, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, Deus vai fazer essa alguma coisa que você está esperando. E aí desafiar a pessoa, você tem orado, você tem lido a palavra de Deus, você tem congregado? Exato, você tem se valido dos meios de graça, a oração, a palavra, os sacramentos. Perfeito,
Perfeito. A disciplina eclesiástica da sua igreja, os seus irmãos em Cristo, o culto, a escola dominical, os aconselhamentos, a figura do seu pastor. Se você tem se valido de todos esses meios graciosos que Deus coloca na sua vida, aí pode aguardar que o Espírito Santo vai realmente, em algum momento, te ajudar na luta contra o pecado. Agora, se você não tem buscado nada disso... Sim, sim, a gente não pode excluir, claro que nesse primeiro momento da aula a gente está dando grande ênfase para essa ação de Deus na santificação. Mesmo porque o aspecto da responsabilidade humana sempre é aquilo que a gente mais vê. E talvez, quando eu anunciei aqui que fosse falar de santificação, talvez vocês já tenham ligado este assunto a um monte de responsabilidade humana. O que eu tenho que fazer para vencer a luta contra o pecado? Então, a gente está dando primeiro uma ênfase naquilo que Deus faz, e daqui a pouquinho a gente vai falar da nossa responsabilidade. Railson. Sim. A questão da responsabilidade humana, né? E soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Claro, a Escritura nos adverte a santificação, né? E o que nós estamos enfatizando nesse primeiro momento é o cuidado com o falso com o moralismo, né? Essa ideia moralista é de que você pode lutar e vencer o seu pecado sozinho, sem a graça de Deus. Então, você chega em alguém, imagine um aconselhamento de casais. Então, a pessoa está com um monte de problema lá no casamento. Problema de diálogo, problema de carinho, de respeito, e aí você dá aquela lista moral para ela. Você tem que conversar com a sua esposa 2 vezes ao dia, você tem que mandar flores para ela 1 vez por mês, você tem que sair com ela e dar mais atenção para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tudo isso é moralismo. Porque tudo isso eu estou dizendo que é possível ele vencer a luta contra os pecados que atrapalham o casamento sem Deus, simplesmente fazendo aquilo. Quando a gente fala da ideia de santificação, é dizer, você precisa buscar a Deus para que a ação do Espírito Santo te conduza a essas atitudes que vão salvar o seu casamento. Um aconselhamento onde não aponta-se esta realidade que nós precisamos buscar a Deus para ver os efeitos das nossas ações se desenvolvendo, é só moralismo. Então, ok, nós vamos confrontar o pecado e vamos apontar caminhos para que a pessoa lute contra o pecado. Ou nós vamos buscar caminhos para lutar contra o nosso pecado. O que nós nunca podemos fazer é acreditar que essa luta será possível ser vencida sem a graça de Deus. Então, ok, eu tenho que fazer uma dieta? Tenho, mas o meu problema não é só uma dieta. Meu problema não é algo que o endócrino vai resolver, que o nutricionista vai resolver. É um problema mais profundo. Eu preciso da graça de Deus, e para isso eu preciso buscar mais ao Senhor. E isso na aplicação de todos os pecados, de todas as situações. Então, qual que é o grande problema que a gente tem nessa cultura do coaching dentro das igrejas? É que se deixou a graça de Deus que age no ser humano para que ele seja transformado de lado e apenas se apresentam regras moralistas. Faz isso, faz aquilo, estabeleça isso, aquilo outro, faz assim, tem esse plano de ação, esse plano de trabalho. É uma psicologia lascada, onde exclui-se esta necessidade da ação do Espírito Santo. Então, você pode confrontar o pecado, você pode dar dicas para que a pessoa vença aquele pecado, mas sem esquecer o principal. Fulano, você não vai conseguir isso sozinho. Então, até quando me perguntam, né, pastor, como é que você trata os seus parentes, os seus amigos que não são crentes? Obviamente, eu já preguei o evangelho para eles em algum momento. E eu não fico toda hora que eu encontro eles falando, olha, eu quero falar de Jesus para você. Eu não faço isso. Então, como é que eu trabalho?
Essas pessoas veem em mim alguém que pode aconselhá-los. E vira e mexe, isso acontece. Essas pessoas me procuram. Estou com um problema assim, ora por mim. Isso acontece com vocês também, eu tenho certeza, não sou especial em nada. As pessoas sabem que você é cristão e pedem, você não é crente, vai lá na sua igreja, ora por isso, por essa situação, perdi meu emprego de novo, estou com problema no casamento, puxa, meu filho está me dando muito trabalho. E onde entra o que a gente fala aqui da santificação? Eu sento com a pessoa para conversar do casamento dela, e ela não é crente, ou para conversar sobre a criação dos filhos, ou para conversar sobre a questão profissional, e eu posso falar coisas para ela do tipo, que ela pode fazer para melhorar. Mas esse é o momento em que eu prego o Evangelho. Porque eu falo, olha, vamos lá, antes de eu falar para você um monte de coisas que você pode fazer para melhorar e resolver essa situação, eu quero te falar qual é o seu problema real. O problema real é que falta em você a ação do Espírito Santo. E sem isso, nada do que eu vou falar daqui para frente vai dar certo. Eu vou falar, você vai anotar, você vai achar legal, vai achar importante, vai tentar fazer, mas não vai conseguir, porque falta o mais importante. Então, a gente não tem que ficar toda hora lá no nosso colega de trabalho, no nosso pai que não é crente, na nossa mãe que não é crente, no nosso vizinho que não é crente, batendo lá e falando, olha, eu quero falar de Jesus e quero começar aqui João 3,16. Em algum momento você vai fazer isso de forma objetiva, pelo menos uma vez, porque é o seu dever como cristão pregar o Evangelho. Mas há muitas oportunidades que Deus vai te dar. Da pessoa chegar para você e falar, estou com um problema aqui com o nosso chefe e tal, ele fez isso, fez aquilo outro, e você virar e falar, ok, eu acho que eu posso te ajudar, mas deixa eu te falar uma coisa, você tem um problema maior que esse. Falta em você a graça de Deus, e sem a graça de Deus você não vai conseguir fazer isso, que é o que eu vou te propor em diante. Então, nós podemos nos valer dessa ideia de que há responsabilidade humana na santificação e que há coisas que o ser humano tem que fazer, mas nunca nos esquecer que isso será por meio da ação do Espírito Santo, da graça de Deus. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Colossenses 3, então, de 1 a 13, e nós já lemos, mostra-nos, então, essa ênfase da vida buscando as coisas lá do alto. É a única vida aceitável para aqueles que morreram, ressuscitaram e subiram com Cristo para os lugares celestiais. Buscar a vida lá do alto. Nós já falamos aqui, então, sobre a santificação como um dever para aqueles que são crentes. Se você, de fato, morreu com Cristo, você tem que se parecer com Cristo, tem que viver para a glória de Cristo, e a santificação é algo que nós devemos fazer, devemos buscar. Não dá para pensarmos em uma vida sem a santificação, sem considerar com seriedade a santificação. A santificação, segundo ponto aqui da nossa lição, ela é definitiva e progressiva. Então, a santificação é definitiva e progressiva. Abram aí em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Falando à igreja de Corinto, Paulo vai dizer que eles são santos, aos santificados. Quando nós falamos de santificação definitiva, é dizer que, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós já somos santos nos méritos de Cristo. Nos méritos de Cristo, nós já somos santificados. Nos méritos de Cristo e por conta da justiça de Cristo, Deus já nos trata de forma diferente. Nós já somos separados. Eu quero ler aqui, então, para ficar mais claro, porque talvez as minhas palavras sejam confusas. Devemos entender santo como separado. Uma vez que em Cristo o crente é separado do mundo e passa a pertencer a Deus. Nesse sentido, a santificação é um ato instantâneo, definitivo de Deus, simultâneo à regeneração, à conversão e sinônima da justificação. Então, em 1 Coríntios 1,
Paulo fala dos crentes como em estando santificados em Cristo Jesus. Quando somos regenerados e respondemos com arrependimento e fé, Deus nos declara justos, isso é justificação. Se somos justos, somos também santos. Então, no momento da nossa conversão, diante dos olhos de Deus e por causa da justiça e santidade de Cristo, passamos a ser completamente santos, pelo menos na ótica de julgamento divino. E aí o autor vai colocar essa ideia de santificação definitiva como uma ideia de ato jurídico, de uma condição jurídica, mas não numa condição terrena. Então, quando nós pensamos na nossa união com Cristo, unidos a Cristo, nós já somos santos. Juridicamente falando, quando nós pensamos na lei que o Senhor deu ao homem para que ele fosse santo e Adão não cumpriu, quando nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós passamos a nos valer diante da lei, de um ato jurídico de Deus sobre a obediência, da obediência de Cristo Jesus, que é o que Paulo vai falar daquela representação da lei lá em Romanos 5. A lei existe, obedeçam. Nosso primeiro representante, Adão, obedeceu? Não. Por conta do pecado de Adão, os filhos de Adão estão todos condenados. No entanto, o Senhor se valeu de um segundo representante. Quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus veio, cumpriu perfeitamente a lei, pagou devidamente o preço. Aqueles que creem em Cristo estão em Cristo e são nova criatura. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, em quem nós estamos amparados? Na representatividade de Adão, que falhou no seu compromisso em cumprir a lei, ou na representatividade de Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei? Quando, por meio da fé, nós cremos em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, então já nos valemos da santidade e justiça de Cristo. Por isso, a santificação pode ser vista em um aspecto como definitiva a partir da pessoa de Cristo. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Mas a santificação também vai ser progressiva, como um ato de constante mortificação do pecado e renovo na condição de novo homem. O aspecto progressivo deve ser visto como uma demonstração visível da realidade invisível. Eu vou repetir a frase que ela é muito legal. O aspecto progressivo da santificação deve ser visto como uma demonstração visível da realidade invisível. Qual é a realidade invisível do cristão? É essa união com Cristo que nós não vemos, ok? Eu não consigo ver aqui quem de fato creu em Jesus, certo? Vocês dizem que creram, vocês vêm aqui na frente, assim como eu vim também e falei, eu creio em Cristo Jesus. Mas a minha fé e a minha união com Cristo, ela é invisível. Quem conhece e vê isso? É Deus. Deus vê o meu coração e Deus vê a minha fé real em Cristo Jesus. Agora, aos olhos dos homens, isto é invisível. O que vai ser visível aos olhos dos homens? A minha santificação. É o meu comportamento, é a minha forma de vida que vai tornar visível a minha fé. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui quem creu em Jesus? Não consigo. Isso está oculto no coração. Deus vê, eu não consigo ver. Mas eu consigo ver as obras de cada um. E aí virar e falar, olha, me parece que essas obras são sinais visíveis de uma fé que eu não posso ver, de uma fé que é invisível. Então, quando o autor coloca aqui que o aspecto progressivo da santificação deve ser visto como uma demonstração visível da realidade invisível, o que ele está colocando para nós é o seguinte: quando a gente fala deste nosso processo de ser mais parecidos com Cristo, é a forma que as pessoas verão este ato de justiça da minha união com Cristo que foi invisível por meio da fé. Então, como é que as pessoas sabem que eu sou cristão? Quando elas começam a ver esse progresso meu da minha vida em ser parecido com Cristo Jesus. Quando a Escritura fala para nós não julgarmos, é não julgarmos este aspecto invisível da fé. Eu não posso virar e falar, fulano é
é um descrente, fulano é um condenado que vai para o inferno. Eu não posso emitir este julgamento, porque o que salva alguém da condenação do inferno é a fé. E eu não posso julgar a fé de cada um de vocês, e nem daqueles que estão lá fora. Porque a fé é um ato invisível, é uma crença que só Deus vai saber o que de fato está no seu coração. No entanto, as obras são visíveis, e nós vamos julgar as obras por meio daquilo que a Escritura diz. Então, eu não estou julgando a pessoa dizendo se ela é crente ou não crente, se ela vai para o céu ou vai para o inferno. Eu estou julgando as obras e dizendo, essas obras são certas ou são erradas. Essas obras são obras daqueles que professam Cristo Jesus, essas obras são obras daqueles que não professam Cristo Jesus. Ah, mas a fulano vai para o céu ou para o inferno? Ah, já não sei, já não é comigo. Isso aí é Deus que vai falar, porque é Deus quem conhece o coração dela. Eu posso dizer que essas obras visíveis, essas que a gente vê, o comportamento para com o próximo, o comportamento para com a criação, o comportamento na sua relação com Deus, a gente pode dizer se essas são as obras recomendadas pela Escritura ou não. Então, as obras visíveis serão demonstração desta fé e deste ato de santidade invisível. Huckman vai definir a santificação progressiva como a graciosa operação do Espírito Santo que envolve a nossa participação. Aí vem a questão da responsabilidade humana. No aspecto da santificação definitiva, deste ato jurídico de em Cristo nós sermos santos, é algo de Deus. Ele opera a fé em nossos corações, nos faz crer, nós cremos, e pelos méritos do próprio Cristo nós somos santos. Mas este processo desta santificação progressiva, nós temos então esta condição da participação responsável pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova toda a nossa natureza segundo a imagem de Deus e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Então veja que ele vai colocar aqui a santificação, nas palavras do Huckman, como sendo três coisas. Primeiro, o Senhor nos livrar da poluição do pecado. Então, a gente já está livre daquela condição de escravidão do pecado e de sermos o tempo todo conduzidos a pecar por conta dessa natureza caída. Deus já vai nos livrar desta poluição do pecado. Segundo, ele vai renovar toda a natureza. Então, não é só anular a natureza do velho homem, que é a natureza sempre inclinada para o pecado, mas renovar esta condição para agora uma natureza que está disposta a ir em direção a Deus. Então, veja, pensando aqui numa ideia, tentando ilustrar isso, tá? O que Huckman está dizendo é o seguinte: o que é a santificação? Primeiro, é pegar esse homem que estava indo contra Deus, então imagina Deus aqui à direita, porque Deus não vai estar à esquerda nunca. Então, imagina Deus aqui à direita, e aí o homem que deveria ir em direção a Deus está caminhando em condição contrária. Indo para a esquerda, né? Ele está indo contrariamente a Deus. Ele é contrário ao Senhor. Ele está na poluição do pecado, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está indisposto para com Deus, como nós vemos em Efésios e vimos na semana passada, e ele está também, ele é inimigo de Deus e alheio às coisas de Deus, como nós vimos em Romanos, no capítulo 5, também na semana passada. Então, essa é a condição do homem. O que é a santificação? Primeiro, é Deus pegar esse homem que está caminhando contra ele e falar: chega, para, ponto. Mas este homem não vai ficar apenas parado, nulo de caminhar contrário a Deus. Este homem agora vai ser colocado em condição para caminhar na direção de Deus, para a direita. Então ele vai caminhar na direção de Deus. E o terceiro passo na santificação, nas palavras de Huckman, Deus vai então agora também habilitá-lo a viver de forma a agradar a Deus. Então, Deus muda o nosso sentido, eu que caminhava para um lado, fui convertido para um outro lado, e agora Deus também vai me habilitar para não apenas olhar na direção certa, mas também caminhar na direção certa, que é agradar a Deus. Então, esta é a ideia do que é santificação nessas três formas de ver proposta por Huckman. Deus muda a nossa condição de oposição a Deus, coloca-nos na direção de Deus e habilita-nos a fazer a vontade de Deus.
Veja, a ação graciosa de Deus fazendo tudo isso. E aí o que a gente vai fazer, que é a nossa condição de caminhar? Que é a nossa condição de responsabilidade. Caminhar fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer. Por isso que a gente falou o seguinte, não adianta só eu pegar para aquela pessoa que está caminhando para o lugar errado e falar para ela, o caminho certo é lá. Ela não tem condição de sair desse caminho errado e ir para o caminho certo. O que é necessário acontecer? A graça de Deus. Virar, pegar essa pessoa e falar, você está no caminho errado, converter essa pessoa e colocar na direção certa e o Espírito habilitar para que então ela exerça as responsabilidades humanas de virar e falar, então tá bom, agora eu tenho que fazer isso, porque a graça de Deus já agiu no meu coração. Então, há a responsabilidade humana? Claro, sempre há. E por isso que a Bíblia vai nos exortar a viver em santidade. Por isso que a Bíblia vai ter vários preceitos e vai chamar a nossa atenção sobre imoralidade, sobre a mentira, sobre a luxúria, sobre a ganância, sobre a avareza. Por isso que a Bíblia vai bater na gente, vai chamar a nossa atenção para o pecado. Mas nós nunca podemos pegar alguém que está caminhando na direção contrária, dar a regra para ela, sem mostrar o aspecto mais importante. Sem a graça de Deus, você não vai mudar essa direção. Deus precisa agir na sua vida. Você precisa do Espírito Santo para que ele mude a sua direção. Rod vai dizer também sobre a santificação progressiva. Portanto, a santificação consiste em duas coisas. Primeiro, a eliminação progressiva dos princípios do mal. Então, veja que, na opinião do Huckman, ele vai explicar a santificação nessas três etapas. Muda a rota, vira para o caminho certo e habilita para caminhar nele. O Rod, um outro conceituado teólogo, vai explicar a santificação com dois itens, com duas etapas. A eliminação progressiva dos princípios do mal, que ainda infectam a nossa natureza, e a destruição de seu poder. Então, na opinião do Rod, o que é a santificação? Primeiro, é você, então, eliminar progressivamente tudo aquilo que é mal. E ele vai se basear aqui nessa ideia de você fazer morrer a natureza terrena. Então, faça morrer a sua natureza pecaminosa. Abram aí em Colossenses, verso 5. Veja, capítulo 3, verso 5. A gente está vendo o capítulo 3 de Colossenses. O capítulo 3, de 1 a 3, fala que todo mundo que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, busca a santificação, busca as coisas lá do alto. No versículo 5, veja o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Então, o que Paulo coloca aqui? Exatamente aquilo que o Rod está lendo no texto. Rod está entendendo que isso é a eliminação progressiva de todo o mal. O que é a santificação? Primeiro, eu jogar fora o velho homem. Eu me despir de todo pecado, eu me livrar de tudo aquilo que é errado. É eu olhar para os meus erros, para as minhas falhas, para os meus defeitos, para os meus pecados e reconsiderar e falar, isso tem que ficar de fora da minha vida. Então, duas palavras vão ser usadas por Paulo aqui em Colossenses. Se despojar e se despir. O despojar é jogar fora, é o resto, é o que ficou. Joga fora. E o se despir é tirar aquela roupa do velho homem, então veja a ideia do que é visível, né? A fé é invisível, mas os nossos atos são como a nossa roupa. Vocês não veem o que estão por trás da roupa, mas a roupa vocês veem. Então, qual é a proposta de Paulo? Joga fora e pega essa roupa e tira ela. Agora, você vai ficar em condição de nudez? Não. E aí, nas palavras de Rod, segundo, é o crescimento do princípio espiritual até controlar os pensamentos, sentimentos e atos e conformar a alma segundo a imagem de Cristo. Para Rod, então, santificação é você eliminar o mal e, segundo, conformar a sua imagem à imagem de Cristo, que é exatamente aquilo que Paulo agora vai nos propor na sequência de Colossenses 3,
verso 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, incircunciso ou circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, Paulo coloca e pensa desta forma: você faz morrer o velho homem, joga fora aquelas roupas, mas você não vai ficar em condição neutra. Você vai se revestir do novo homem, vai passar a ter e assumir a forma do novo homem para se assemelhar com Cristo Jesus.